Olá para você, meu querido aluno do sétimo. Estamos na reta final desse ano, portanto, numa tacada só, a gente vai fazer o módulo 19, tá? Da apostila de vocês. Então já pode pegar a apostila, abrir na página 168 ou pelo plural, né? Entrar no plural e abrir aí a apostila. O nome desse módulo é Açúcar no Brasil Colônia, tão doce e tão amargo. Vocês vão entender por que está fazendo esse paralelo com amargo, tá, galera? Primeiramente, gostaria de dizer para vocês que por conta da gente estar fazendo a reposição de aulas, provavelmente vocês vão sentir que essa aula vai ficar mais longa que o normal, porque eu vou dar 2 aulas em uma, né? Outra questão é que estamos na reta final do ano, como eu falei para vocês, a gente tem esse módulo e mais um apenas, né, para estudar. Portanto, basicamente já estou sentindo o cheirinho das férias chegando, tá, galera? Então vamos lá. Primeiramente, o açúcar, como que ele se popularizou na Europa? E por que eu vou falar da popularização do açúcar na Europa? Porque primeiramente, eram os europeus que de maneira geral não tinham costume de usar o açúcar, né? Esse costume vai chegar através das cruzadas, principalmente porque durante as cruzadas católicas eles vão ter acesso às Índias, né? Que seria hoje basicamente a Índia e a China. E com esse acesso a essa rota comercial nova, eles vão trazer o açúcar como uma nova especiaria. O açúcar automaticamente vai fazer o paladar das pessoas, vai conquistar elas, uma vez que, por exemplo, quando a gente come um doce, a gente quer sentir o gosto do açúcar em si e não necessariamente o gosto daquele doce. Tipo, compra um chocolate ao leite, né? Eu não tô ali só simplesmente para sentir o gosto do cacau, mas principalmente do açúcar, né? Compra um sorvete, mesma coisa. Não necessariamente eu quero tomar o gelato daquela fruta, mas eu quero sentir o açúcar, né? Então o açúcar se populariza na Europa rapidamente. Ele não só se populariza na Europa rapidamente, como se torna um dote, ou seja, algo de grande valor. Como não era muito comum na Europa e não era possível fazer plantações de cana-de-açúcar na Europa, precisa de um território muito fértil, né? Quente e fértil. O açúcar rapidamente é trazido para a América, principalmente para o Brasil, com o intuito justamente de venda, de comercialização, uma vez que a disputa pelo comércio nas Índias, né, era uma disputa que os portugueses acabaram perdendo. Então os portugueses vão recuar e falar, não, quer saber? Não vamos tentar comercializar com os indianos nem os chineses, vamos tentar produzir o nosso próprio açúcar e, de fato, né, comercializar dentro da Europa. É claro que não eram os portugueses que iam produzir o açúcar, né? No Brasil a gente vai ter uma mão de obra escravizada para essa produção. Eu vou focar mais em explicar essa questão da escravidão na próxima aula, porque é o assunto até da próxima aula, o tráfico negreiro, né? As atrocidades que foram a escravidão, essa vergonha, né, que foi a escravidão, uma vez que o trabalho forçado baseado nessa ideia étnica, né, de que você tem uma etnia de pele escura e automaticamente você é rebaixado sobre a condição de escravizado, de servo dos brancos, né, ter que servir a branquitude, ter que se espelhar nessa branquitude e enriquecer os brancos em troca de trabalho escravo, tá? O açúcar, como eu disse, se tornou um dote, né? Tanto que como nessa época os casamentos eram arranjados, era muito comum o pai da noiva ou o pai do noivo dar um dote, né? Dar um tipo de presente de casamento, né? Para a família da noiva ou para a família do noivo. E o açúcar era um dote de casamento, para vocês verem o valor que ele tinha dentro da Europa, tá, galera? Então caiu no gosto aí dos europeus. Outra coisa que chama a atenção do açúcar é que ele é fácil de preservar, o que possibilita que dê para fazer grandes viagens com ele fica lá intacto, bonitinho, né? É um tipo de produto que não precisava ser rapidamente transportado, senão ele ia apodrecer e tal. Então o açúcar, ele ganhou assim, esse destaque por várias qualidades que ele tem. Além de adoçar as coisas, né? O açúcar também tendia a ser um produto facilmente transportável e comercializável por consequência, né? Só um adendo aqui, galera. Antes do açúcar, as pessoas tinham o costume de adoçar as coisas com o próprio açúcar das frutas, né? E vale lembrar também que as frutas que eram comercializadas na Europa, que eram comuns na Europa, não eram frutas muito doces. Não é que nem o caso do Brasil, que a gente tem manga recentemente, né?
Então a gente tem frutas que a própria fruta em si produz um açúcar, ou então a banana, né? Que também a banana, quanto mais tempo passa, quanto mais ela vai ficando mais velha, né? Ela vai ficando mais pretinha ali, mais doce ela fica e mais ideal, inclusive para fazer doce, tipo doce de banana, bolo de banana, essas coisas assim. Ela é. Então a própria fruta tem um açúcar, né? Só que o açúcar em si, essa propriedade que é um produto, fruto da cana-de-açúcar, ele não era muito comum na Europa, bem como essas frutas que contêm muito açúcar concentrado. Então, entre levar pencas aí de banana e açúcar, era muito mais fácil transportar o açúcar, porque a banana até chegar lá na Europa, né, ela iria apodrecer nessa época, tá, galera? Lembrando que era tipo 3 meses, né, de viagem, 2 meses aproximadamente, para chegar até na Europa, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai ter um grande investimento nessa produção de açúcar, que vai ser a construção dos engenhos de açúcar no Brasil, tá? Os engenhos seriam tipo fábricas de açúcar, entre aspas, eram locais onde era fabricado o açúcar e geralmente ficavam do lado da plantação de cana de açúcar. Então, a mesma pessoa que ia lá, plantava cana de açúcar, pegava a cana de açúcar, colhia ela, era a pessoa que provavelmente também ia moer o açúcar, colocar ele na caldeira. A caldeira é literalmente um grande caldeirão que ficava fervendo aquele caldo de cana até ele basicamente se tornar açúcar. Esse açúcar era colocado dentro de um funil, inclusive ganhava um formato aí de pão de açúcar, né? Como a gente fala, vou mostrar para vocês. Depois que deixava cristalizar o açúcar, ou seja, depois que ele secava e ficava mais endurecido, eles quebravam esse açúcar, né? Ficavam pilando ele, né, num pilão gigante, aí ficava aquele açúcar cristal que a gente está acostumado, certo? Tinha várias etapas da produção de açúcar, inclusive nesse próprio funil que eles colocavam açúcar, na parte de cima ficava o açúcar mais refinado, que era o açúcar mais puro, as impurezas iam descendo, então embaixo ficava aquele açúcar mais amarelado, e por último ficava o melaço, que era onde ficava geralmente a parte mais suja ali do açúcar, e era o açúcar mais popular, mais vendido aí, que é que ficava, o melaço ele não chega a ficar totalmente duro que nem o açúcar normal, ele acabava ficando meio amolecido, né? E ele era muito usado para fazer doce, né? Para fazer essas coisas que nem bala, por exemplo, que a gente tem costume de chupar, é praticamente um melaço puro ali, né? Então, os banqueiros holandeses vão emprestar dinheiro para os portugueses, que por sua vez, esses portugueses vão investir esse dinheiro na criação dos engenhos. Como troca desse empréstimo, os portugueses davam parte dessa produção de açúcar para os holandeses, principalmente o açúcar refinado, que era o que tinha mais valor. E aí os holandeses podiam revender o açúcar em determinadas regiões aí da Europa. Então, foi um grande acordo entre holandeses e portugueses, mas vale lembrar que esse acordo vai ter limites, porque os holandeses vão invadir o Brasil, tá? Fica a dica aí. Então, a gente vai ter pela primeira vez na história do Brasil uma espécie de monocultura. O que é uma monocultura? É quando tem uma grande extensão de terra que é um latifúndio. O que seria um latifúndio? Pessoal, um alqueire de terra é relativo a um tamanho de um campo de futebol, né? De tamanho de terra. Imagina que um latifúndio são 300 campos de futebol, pelo menos. É uma grande extensão de terra, é muito grande mesmo, né? E essa extensão de terra quase toda era produzida açúcar, cana-de-açúcar no caso. Quem que fazia essa produção? Mão de obra escravizada. É claro que às vezes as famílias não tinham grana para poder ter muitos escravos, lembrando que um escravizado nessa época seria relativo a, sei lá, 60 mil reais hoje, né? Então, quem tinha escravizado geralmente eram pessoas muito ricas. Outras pessoas que produziam açúcar, que eram trabalhadores livres, quase sempre portugueses também, lembrando que a escravidão, como eu falei, ela tinha esse teor racista, né, de ser étnico, ou seja, quando você era negro, dificilmente você conseguia ser liberto da escravidão, ou você ficava sob esse estigma de trabalhar e ter o seu trabalho tendo menos valor do que o trabalho branco, como até hoje é no Brasil, viu, gente? Infelizmente, essa estrutura continuou no Brasil, assim como o latifúndio, que na visão dos historiadores, dos cientistas sociais, até hoje é um grande problema, tanto
ecológico brasileiro quanto um problema também social. E eu vou explicar por que é um problema ecológico e social. Primeiro, a cana-de-açúcar desgasta ela desgasta muito a terra, né? Ela retira muitos minerais da terra a ponto de tornar aquela terra infértil se você ficar plantando cana-de-açúcar por muito tempo sem fazer nenhum tipo de rotatividade, né, de produção. Então, a cana-de-açúcar pode desertificar um grande espaço de terra, o que explica o que vai acontecer no Nordeste brasileiro daqui a alguns anos. Porque a maioria desses latifúndios de cana-de-açúcar eram no Nordeste brasileiro, uma vez que o Nordeste brasileiro era mais próximo de Portugal. Então era uma questão também geográfica, certo? Principalmente no litoral brasileiro aí do Nordeste, que tem uma terra mais fértil, é uma terra mais... É o que eles chamam, até na apostila de vocês tem o termo aqui, é o que eles chamavam, galera, nessa época de massapê, tá? Massapê é essa terra mais, parece um lodo, mais escura, mais fértil, onde facilitava o plantio da cana-de-açúcar, tá? Nessas terras, então, vão surgir essas monoculturas. O que é monocultura? É quando tem uma grande extensão de terra, que é o latifúndio, que eu já expliquei para vocês, onde havia a plantação compulsiva, assim, da mesma matéria-prima, que era a cana-de-açúcar. Então, quando eu falo em monocultura, eu falo de uma grande extensão de terra onde é produzido o mesmo produto. Pode ser uma monocultura de cana-de-açúcar, pode ser uma monocultura de outro tipo de produto, certo? Mas nessa época, sobretudo, era a cana-de-açúcar. Porém, gente, como que eu vou fazer uma grande população aí sobreviver só na base da cana-de-açúcar? Não dá, né, galera? Simplesmente não dá. Então, haviam também roças. Roça é um termo indígena para um tipo de cultura que tem vários tipos de produtos diferentes, né? Então, em vez de eu ser uma monocultura, que nem um latifúndio de cana-de-açúcar, na roça eu tenho vários produtos como mandioca, banana, arroz, feijão, né? Então, a roça é esse local da terra onde você planta produtos diferentes, quase sempre de origem alimentícia, tá? É um termo indígena, inclusive a mandioca e o milho são produtos indígenas que vão ser usados aí na época do Brasil colônia para alimentar a população. E determinados outros produtos que vêm predominantemente a maioria da Ásia, né? Como o arroz, o feijão. A gente vai ter também, eu até anotei aqui a presença de banana e laranja, tá? Que são produtos também ligados a produtos africanos e alguns são também asiáticos, que vão produzir aí alimentos no Brasil, né? Então, nem preciso dizer que toda a cultura brasileira aí de doce, de docinhos aí produzidos na Casa Grande e tudo mais, vão ser baseados nessas plantações, tá, galera? Ainda o café não era tão popularizado no Brasil, ele vai ser trazido posteriormente, tá? Só para fazer um adendo. Então, quem que produzia no latifúndio? Escravizados. Então, olha só como um comércio se liga com o outro. Como os portugueses faziam comércio de escravizados e como precisavam de uma grande quantidade de mão de obra para produzir o açúcar, os portugueses vão sair lucrando tanto na venda de escravizados quanto na venda de açúcar. Ou seja, eles vão produzir esse comércio de escravizados de maneira extremamente violenta, né? Invadindo a África, comprando escravizados a princípio do Reino do Congo. Posteriormente, quando o Reino do Congo parar de vender escravizados, eles vão causar guerras propositais para que as tribos que perdessem essas guerras ou sociedades africanas fossem escravizadas, até que eles chegam no limite de já não se importar com mais nada e começar a capturar as pessoas compulsivamente da África e trazer para o Brasil. Por isso que a gente fala que os africanos, o mundo inteiro tem uma dívida histórica com os africanos, porque essas pessoas foram forçadas a trabalhar e elas que construíram toda a América. Se a gente for parar para pensar, esses africanos que foram trazidos forçadamente para a América foram que construíram todo o continente americano e que produziram toda a riqueza da Europa. Por isso que até hoje se debate uma forma de pagar essa dívida de exploração que a Europa teve na África e que a América também teve, uma vez que a América se construiu em cima da mão de obra de escravizados, tá?
É claro que nem todos os escravizados eram de origem africana, muitos também eram indígenas. Só que como os indígenas tinham mais rotas de fuga por conhecerem o território, diferentes dos africanos que foram trazidos para o Brasil e não conheciam o território, muitos deles acabavam sendo pagos para fazer esses serviços porque, de certa maneira, eles ameaçavam, tipo, olha, se você não me pagar para fazer isso, eu vou fugir, eu vou picar minha mula, né? Então, a produção de alimentos, então, vai ser predominantemente aí esses alimentos que eu falei, que é mandioca, milho, arroz, feijão e banana e laranja. Não é à toa que até hoje nas mesas brasileiras são produtos muito requisitados, tá? Não é à toa também que o brasileiro adora uma farofa de mandioca, né? Que quer queira ou não é um produto de origem indígena ou de milho, né? E aí, galera, basicamente, essa produção de açúcar vai gerar um tipo de exploração extremamente assustador em cima dos escravizados. Por quê? Imagina que o escravizado era o que plantava o açúcar, a cana-de-açúcar, era o que fazia a extração dessa cana-de-açúcar da terra, era o que ia para a caldeira. Gente, dizem que as caldeiras eram tão quentes que tinham pessoas que morriam de desidratação no processo de transformar o caldo de açúcar, o caldo da cana-de-açúcar em açúcar. De tão quente que era o ambiente da caldeira, era como se fosse uma espécie de inferno na terra, tá? Eles falam que o açúcar era amargo para essas pessoas, porque enquanto estava lá adoçando a comida dos europeus e dando dinheiro e rios de ouro ali para os portugueses e dinheiro, estavam causando a morte por conta do trabalho compulsório dos africanos. Sem contar que a própria extração da cana-de-açúcar é muito cansativa. Você fica lá fazendo aquele movimento com o facão repetitivo, né? Para cortar a cana. Dizem que esse movimento dava cãibra generalizada. Cãibra no corpo inteiro. Isso quando o escravizado não morria de exaustão no meio do canavial. Então, custou a vida de milhares de pessoas. Por isso que eu falo que, quer queira ou não, toda a América e a Europa tem uma dívida histórica muito grande com essas populações que foram trazidas para cá, africanas, com esses descendentes de africanos e com a própria África, tá? Então eu vou ler um relato para vocês terem uma ideia, né, sobre isso. Vamos lá. Vou ler aqui o relato. Perdi aqui, gente. Peraí, da página 170. É da página 170? Não. Estou confuso. É da atividade 1, na verdade, que vocês vão fazer, ó. Vou ler aqui o relato. Toda escravaria que nos maiores engenhos do número de 150 e 200 peças quer mantimentos, medicamentos, enfermaria e enfermeiro. Para isso são necessários roças de mandioca. Querem as fornalhas que por 7 ou 8 meses ardem de dia e de noite. Muita lenha, ou seja, precisa ter a floresta por perto. E para isso são precisos grandes matos com muitos carros e muitas juntas de boi para trazer. E que moenda de tipo de madeira de lei. A madeira de lei era uma madeira considerada mais sofisticada na época, tanto que a madeira de lei chegou a ser proibida de ser vendida porque estava causando muito desmatamento, tá, galera? No século passado ela foi proibida, embora infelizmente ainda vendam, tá? E muito aço e ferro. Quer carpintaria de madeiras seletas fortes para esteiros, vigas e rodas. E pelo menos instrumentos mais usuais, como serras, enxós, que era uma ferramenta que raspa a madeira de forma reta, tá? E goivas, que era uma ferramenta semicircular utilizada para moldar e entalhar a madeira. Machados e martelos, pregos e plainas. Quer a fábrica do açúcar, tanques e caldeiras, taxas e bacias e outros instrumentos menores, todos de cobre. Então olha só, tudo que precisava para montar um engenho, né, galera? Tudo que era necessário para se produzir um engenho. E por isso que, inclusive na B, aqui de vocês, atividade 2, está perguntando por que os engenhos davam muitos lucros aos portugueses e holandeses. Para os portugueses era por conta da venda de açúcar, para os holandeses era porque, financiando a construção dos engenhos, os holandeses tinham acesso ao melhor açúcar também para se vender, tá? E aí na página 173 a gente tem o engenho colonial de France Post, tá?
A gente tem nesse engenho colonial, antes eu desenhava esse engenho, uma pena que eu não vou poder fazer isso. A gente tem a Casa Grande, que é a residência do proprietário, né, dos engenhos. A gente tem do lado da Casa Grande a capela, que era um local religioso, onde ocorriam festividades ligadas à religião, casamentos, batizados, entre outras coisas. Mas, assim, um pouco mais distante, tem as plantações de cana-de-açúcar, né, onde a colheita ocorreria de 12 a 18 meses após o plantio, ou seja, demorava um ano aí para poder se colher. A gente tem a senzala, que era onde os escravizados ficavam abrigados pós-trabalho, basicamente as casas onde eles descansavam. Então a senzala não era como uma casa hoje, porque uma casa hoje a gente fica como forma de lazer, né? A gente tem a configuração da casa hoje é outra, porque hoje na casa a gente tende a fazer coisas que anteriormente não. Então a senzala não era nem um pouco luxuosa, quase sempre ela só tinha uma rede no máximo para esse escravizado poder deitar. As posses dos escravizados eram no máximo um baú de coisas, no máximo, hein? Então era um local literalmente só para ele ir lá e descansar, né? Depois de 12 a 14 horas de trabalho, eles iam lá, se deitavam e dormiam para no outro dia continuar trabalhando compulsoriamente, tá? Então a gente tem a casa de plantador, que era nos arredores do engenho, onde viveram os trabalhadores livres. Eram pouquíssimos, como eu falei, mas existiam. A gente tem a capela. Qual que é a diferença do trabalhador livre para o trabalhador escravizado? O trabalhador livre podia trabalhar onde ele quisesse e ele ganhava para isso. O escravizado era a posse do senhor. Ele era como se fosse um objeto daquele senhor. É muito diferente de você contratar alguém para trabalhar para você, tá? Aí a gente tem a caldeira, ou casa de purgar. Aí, ó, tá vendo, galera, ó, o pão de açúcar, ó, eles ficavam nesse formato, ó, por conta do funil que eles permaneciam para cristalizar e virar açúcar, tá? Por isso que até hoje lá no Rio de Janeiro eles chamam tem um morro gigantesco que eles chamam de pão de açúcar, porque parece mesmo, tá? Então, a gente tem a casa de engenho, que era onde ficava a moenda, né, onde a cana era espremida e virava caldo. Era também onde eles faziam a aguardente, que é tipo uma pinga, né, de cana de açúcar, que era vendida também. Vale lembrar que a pinga, galera, ela vai se popularizar através justamente da escravidão. Uma maneira de manter os escravizados, isso é uma coisa muito louca, né, da história. Uma maneira de manter os escravizados, como que eu posso dizer, sendo manipulados pelo senhor, era viciar eles em pinga. Por quê? Porque a bebida alcoólica causa uma certa euforia, um tipo de alegria, né? E ela deixa a pessoa frágil. Quando eu digo que deixa a pessoa frágil, que uma pessoa bêbada não consegue se proteger, né? Então, literalmente, eles davam pinga para os trabalhadores, não só para parecerem bons senhores, como ao mesmo tempo também para deixar eles mais frágeis, porque eles ficavam alcoolizados, né? Dentre outras coisas. E vale lembrar que também para eles não se revoltarem contra o processo da escravidão, uma vez que o senhor de escravos, apesar dele fazer atrocidades, dele enriquecer em cima da exploração dessas pessoas, ele não escancarava isso tanto. Ele meio que dava a entender que ele era um bom provedor, que ele dava comida para o escravizado, que ele dava pinga para ele poder, né, se embebedar, né, para ele poder esquecer dos próprios problemas. Não é à toa que até hoje a gente fala que a pessoa bebe bebida alcoólica para esquecer dos próprios problemas. A questão do alcoolista, né, e do trabalho vai ser uma coisa muito estudada ao longo da história do Brasil, porque a gente vai perceber que quanto mais esses senhores embebedavam os seus escravizados, menos eles se revoltavam contra o senhor, porque eles ficavam alcoolizados quase todos os dias, né? Então não tinha como eles se organizarem numa grande revolta, né? Isso não quer dizer que não aconteceu, tá, galera? Grandes revoltas. A gente vai estudar as revoltas contra os senhores do partido desse povo escravizado. A gente vai estudar as unidades de resistência, que eram os quilombos, né? Mas isso é só para vocês entenderem qual a relação do alcoolismo e do trabalhador. Ela não começou recentemente, né? Ela não é algo só de hoje em dia. Ela é uma coisa que acontece ao longo da história, né? A gente vai ter o local de secagem do açúcar,
onde depois de alguns dias na casa de purgar, o açúcar cristalizado era retirado das formas e deixado no sol por cerca de 20 dias. Depois era embalado para o transporte até o porto, de onde era exportado. A gente vai ter as matas, de onde eles vão tirar a madeira para as construções e as lenhas para alimentar o fogo das caldeiras. Então as matas, era necessário deixar um pedaço de mata lá preservada para poder abastecer, né, a caldeira. E as roças, que eu já fiz a explicação para vocês, tá bom? Sendo assim, meus queridos, a gente vai ter uma produção de alimentos no Brasil quase que totalmente baseada no mínimo para se ter de alimentação, para manter as pessoas fortes, né? E para elas produzirem. Mas também a gente vai ter produção de outros tipos de espécies no Brasil, como o algodão, que era cultivado, voltado para o mercado interno, para a produção de tecidos, principalmente tecidos para se vestir, né? A maioria das roupas que a gente usa até hoje é feita de algodão, tá? E para confecção de redes. O tabaco, que é um tipo de produto que era muito mais comum entre os indígenas que tinham o costume de fumar, né, tabaco, mas vai ser popularizado na Europa a partir do século XIX e vai ser muito produzido aí na Bahia, em Sergipe e Alagoas. Vai se tornar, inclusive, o segundo produto mais exportado, porque o tabaco vicia, né? Então, literalmente, o fumo, né, que era produzido no Brasil era muito vendido na Europa. Aí a gente vai ter no Nordeste, aí, entre o Norte e Sul do Brasil, a extração de pau-brasil, que também eu já expliquei para vocês a razão que o pau-brasil era tão vendido, né? Ele era uma madeira muito diferentona, né? Avermelhada, então era considerada sofisticada. E vão ter as drogas do sertão, que por incrível que pareça não são as drogas que a gente está habituado, tá? Eram especiarias amazônicas que eram valorizadas na Europa, como cravo, baunilha, urucum, anil. Anil solta uma tintura muito forte, né? E pimenta, castanha do Pará também e cacau, tá, galera? Então, fora essas produções, a gente vai ter produção de pecuária também, que é a produção de animal, carne e couro, uma vez que aproveitava-se tudo no animal, né? Aproveitava a carne dele, aproveitava o couro dele, né, para produzir roupa, para produzir. Então, assim, como que eu vou produzir sapato através do couro do animal? Como que eu vou produzir roupa? O couro do animal e com algodão, né? E por aí vai, tá, galera? Dessa maneira, o Brasil foi criando uma dinâmica maior de colônia, porque literalmente a partir de agora havia uma grande quantidade de produtos que era comercializado internacionalmente, tá? Porém, o açúcar sempre foi o mais produzido, né? Por conta do seu alto valor, tá, galera? A pecuária não deu muito certo no Brasil nessa época porque o boi escapava, galera. O boi era muito selvagem. Esse boi que a gente vê hoje, ele foi alterado, né, pela domesticação do homem. E que esse boi mais calminho, que fica só no pasto, né? Mas o boi e a vaca anteriormente eram bichos selvagens, então não deu muito certo a domesticação desses bichos. Inclusive, eles vão fugir muitas vezes desses cercados, e até os indígenas vão começar a ter o hábito de comer carne vermelha a partir de agora por conta disso. Porque vai aparecer o boi do nada perto das sociedades indígenas, eles vão pegar esse bicho, vão ver que ele tem muita carne, muita propriedade, né, para ser utilizada. E aí que os indígenas vão passar a comer carne vermelha, porque até então os povos indígenas brasileiros só comiam carne, geralmente, né, a famosa carne branca, né, que é carne muito mais aí, carne de pescaria, dentre outras coisas, tá? Vocês vão fazer pra mim a atividade, tá bom? É uma atividade simples, aí vocês vão fazer atividade 1 e 2 pra mim e os testes, tá, galerinha? Espero que vocês estejam bem, se cuidem e até a próxima.